Ai, vamos lá? Vamos lá. Então vamos. Hello, tudo bem, galera? Quanto tempo, não é mesmo? Tava um pouco sumida aqui do canal no último mês, principalmente, mas eu senti de bater um papo com vocês e conversar um pouquinho mais com vocês, principalmente sobre os motivos de por que eu tô um pouco sumida. Eu abri um espaço de conversa numa live no meu Instagram e foi muito legal. Eu achei que seria bem legal trazer isso aqui pro YouTube também. Eu acho que isso interessa muita gente, porque hoje eu sinto que a maioria das pessoas não quer só consumir conteúdo, quer produzir também. E eu tive uma trajetória, né, em que eu tava num trabalho corporativo, comecei a criar conteúdo, levei as duas coisas juntas por um tempo, depois resolvi focar só na criação de conteúdo e agora já tô recalculando um pouco a rota de novo. E eu acho que eu sempre compartilhei um pouco disso, né, de qual era o meu momento profissional. Então, acho que isso super interessa vocês por todos esses motivos e é por isso que eu vim bater esse papo hoje. Eu não preparei nada muito específico para esse vídeo, tipo um script, um roteiro, nada parecido, porque eu queria que ter uma sensação de bate-papo mesmo. Eu queria que as coisas fossem surgindo e eu fosse falando com vocês aqui da forma mais orgânica possível. Então, ficar um pouco confuso, vocês me perdoem, mas eu acho que não vai ficar, não. Vou resumir brevemente, assim, a minha história pra contextualizar e falar um pouco mais da minha experiência da criação de conteúdo e do meu momento atual e o que eu vejo, assim, que tá acontecendo nesse meio. E é mais pra ser um bate-papo mesmo. Eu quero muito ouvir os insights, os comentários, as percepções, os sentimentos de vocês também. Então, na medida em que vocês forem escutando esse papo, já vai comentando aqui como que vocês estão se sentindo, o que vocês estão achando de tudo isso. Eu tô realmente buscando esse ambiente onde eu consiga ter uma troca a mais genuína possível com vocês, porque eu acho que isso é a minha grande prioridade hoje. Vamos lá. Comecei a criar conteúdo no final de 2022, de forma mais consistente mesmo, foi no início de 2023, então no início do ano passado. E nesse momento, a minha vida profissional era a seguinte, eu trabalhava numa startup na área de produto e tecnologia, entrei muito no comecinho, tipo, eu fui uma das primeiras pessoas a trabalhar lá, então era uma empresa que eu tava muito envolvida, eu trabalhava bastante, e eu comecei a criar conteúdo muito como um exercício de criatividade. Eu sempre defino dessa forma porque foi meio que um combinado meu com o meu psicólogo. Ele sempre falava que eu era muito criativa e eu achava que não, que eu era uma pessoa mais seguidora de processos e tal. Comecei a consumir um pouco de conteúdo no TikTok, conteúdo de culinária, que é uma coisa que eu também adoro fazer. Eu comecei a sentir vontade de compartilhar os meus vídeos de receita, porque eram duas coisas que eu sempre gostei. Sempre gostei de cozinhar, principalmente coisas saudáveis, e sempre gostei de gravar vídeo, tipo, sempre curti essa coisa meio fotografia, filmagem, edição, design, então meio que juntava tudo isso e aí eu comecei a gravar os vídeos de forma 100% orgânica com essa finalidade. E aí bem rápido assim os meus vídeos no TikTok começaram a dar uma viralizada no final ali de 2022 e já no início de 2023 eu comecei a receber as primeiras propostas de marcas pra fazer parceria. Na época eu nem sentia que era isso que eu queria fazer, tipo, eu pensei em recusar a primeira que chegou, assim, porque eu falei, não é isso que eu quero e tal, depois eu falei, não, deixa eu testar, deixa eu ver o que é esse mundo e tal, e aí foram surgindo mais e mais, então assim, foi muito rápido, eu cresci muito rápido no TikTok, acho que os vídeos, né, com uma estética bonita, eles traziam muita gente, então eu ganhei muito seguidor, ganhei muita visualização, muita curtida, eu sinto muito orgulho, assim, porque eu consegui entender a dinâmica da plataforma e foi assim, muito rápido, apesar de eu não criar conteúdo todos os dias, criava 1, 2 vídeos por semana e mesmo assim a conversão era muito legal. Então eu falei, caraca, a gata tem potencial. E aí começaram a surgir propostas de marcas. Eu lembro que algo que foi muito grande assim pra mim foi que em maio de 2023, sei lá, tinha 4 meses que eu tava produzindo conteúdo de forma consistente. A Renner me chamou pra uma campanha e eu fiquei tipo, meu Deus, isso tá tomando proporções que eu não imaginava. E eu ia levando essas duas coisas juntas, né? A criação de conteúdo e o meu trabalho corporativo, que era uma coisa que demandava muito de mim. Eu tinha muitas responsabilidades e, enfim, eu ia tocando essas duas coisas em paralelo. Era cansativo, mas ao mesmo tempo a criação de conteúdo era algo prazeroso. Então eu fui tocando essas duas coisas por algum tempo. E aí chegou um momento no final do ano passado que, inclusive, se você for no meu primeiro vídeo aqui do YouTube, eu tinha acabado de sair do meu trabalho corporativo. Acho que é importante dar esse contexto também. Eu já tava pensando em sair da empresa que eu tava, eu acho que eu já não tava mais tão engajada no projeto. E eu tava pensando em procurar uma outra empresa. E eu falei, cara, e se eu me arriscar e não procurar uma outra empresa agora, tentar focar na criação de conteúdo? Só que, olhando em retrospecto, assim, na minha cabeça tava muito forte assim, eu vou focar na criação de conteúdo, porque eu vou conseguir monetizar isso de uma forma que não seja só através de parcerias, eu vou conseguir lançar um produto, nem que seja um infoproduto, ou uma marca, ou, sabe, produto físico, produto digital, alguma coisa eu vou conseguir tirar daqui, usar a minha influência, né, como criadora de conteúdo a favor disso, mas a ideia era muito essa, assim, de conseguir empreender dentro desse cenário. E aí eu tomei a decisão de sair do meu trabalho. Acho que é muito importante falar, eu me preparei financeiramente pra isso,
disso, então eu tava confortável financeiramente pra tomar essa decisão. Tinha pessoas que me apoiavam também e tal. Tomei essa decisão, fui focar na criação de conteúdo. E aí eu fui testando algumas coisas nesse meio tempo, né? Então quem é das antigas, quando eu ainda tava lá no meu trabalho corporativo, eu testei fazer um infoproduto que foi um mini curso, assim, de edição de vídeo, que era uma coisa que as pessoas me demandavam muito. Foi super legal, eu fiz um formato, tipo, bem rapidinho e bem baratinho pra ver se teria adesão, e teve, mas eu não consegui enxergar um modelo em que eu escalasse isso de uma forma que eu realmente acreditasse, então eu acabei não dando sequência. Também fiz os meus planners, né, que eu sempre usei, sempre fiz na minha vida pessoal e compartilhava com vocês, e aí resolvi vender como um infoproduto, e também foi legal, mas eu também não sentia que aquilo era uma coisa que dava pra virar uma marca ou uma empresa, então eu fui testando algumas frentes. E uma coisa que acabou crescendo muito foi o interesse das marcas fechar parcerias. E eu acho que por mais que eu tivesse me preparado financeiramente pra esse momento, eu tava sentindo uma certa pressão de conseguir monetizar, e as parcerias eram a forma mais rápida, mais imediata que eu tinha pra fazer isso. Então eu comecei a fechar muitas parcerias. E aí, por que eu tô falando tudo isso, né? Isso aconteceu no final do ano passado, foi bem na época que eu criei meu canal aqui, eu comecei a criar conteúdo mais consistente, então eu comecei a criar pro YouTube, comecei a criar pro Instagram, comecei a criar pro TikTok, aí depois tirei um pouco o pé do TikTok, porque eu não tava me identificando muito mais com a plataforma, foquei mais no Instagram, foquei mais no YouTube, enfim, fui criando, mas eu cheguei num momento em que eu comecei a me ver como uma influenciadora. O meu nicho acabou virando lifestyle, porque era o que eu trazia, né, era mesmo o meu estilo de vida, que é uma coisa que eu amo, tá? Mas que tem muito a ver comigo, é tipo, é meu lifestyle, é a minha vida, é a minha imagem, e comecei a sentir que eu não acreditava nisso como sendo uma coisa escalável e uma coisa que eu queria. E uma coisa que ficou muito, muito forte pra mim, assim, é que eu comecei a me colocar uma pressão muito grande de atender as métricas que o mercado do marketing de influência considera relevantes. Então, métricas de engajamento, né? Hoje fala-se muito de comunidade, que tem que criar comunidade. Sim, tem que criar comunidade, só que criou essa pressão tão grande em torno de criar comunidade que o negócio meio que deixa de ser orgânico, sabe? Você tem que aparecer ali todo dia nos stories chamando as pessoas de amigas pra sentir que existe um senso, e eu, honestamente, assim, não me conectava com isso. E aí eu me peguei tendo que ser essa pessoa, porque eu sentia que eu precisava atender esse tipo de expectativa pra trabalhar com as marcas, né? E apesar de eu sentir que a minha comunidade tava ali, que as pessoas me acompanhavam e tal, eu sentia que não era suficiente, eu não aparecia muito, eu não expunha muito a minha vida, e querendo ou não, essa conexão também surge um pouco a partir da exposição, que é uma coisa que eu meio que não topava fazer e não é o que eu realmente gosto de fazer. Então, resumo da ópera, recentemente, assim, no início desse ano, eu me peguei nesse momento em que tentativas de negócios que eu tentei fazer não foram coisas que me brilharam os olhos pra conseguir escalar e criar uma marca em torno disso. E eu também me peguei não querendo dar sequência nessa dinâmica de ser influenciadora, de depender de parcerias e de estar nessa pressão de aparecer todos os dias, de tudo estar muito associado à minha imagem, à exposição da minha vida e tal. E acho que, principalmente, o meu relacionamento com as redes sociais sempre foi muito controlado, assim, apesar de quando você entra nesse meio de produzir conteúdo, você acaba cedendo um pouco mais e passando mais tempo dentro da internet, consumindo mais. Eu sempre tentei não consumir tanto porque eu sempre percebi muito claramente os impactos negativos que o excesso de consumo de rede social tinha na minha vida. E chegou um momento em que eu comecei a ser impactada sem perceber, então eu tava o tempo todo me comparando com pessoas que estavam fechando muita parceria, que estavam criando muito conteúdo e tal, e eu me sentia não sendo o suficiente, sentia que aquilo não era um trabalho sério. Então, assim, várias questões emocionais começaram a tomar conta de mim envolvendo a minha criação de conteúdo, de uma forma que eu comecei a enxergar que, apesar da criação de conteúdo ser uma grande vocação e de eu fazer aquilo porque eu gosto, eu não consegui chegar num modelo de me sentir confortável com, ok, eu sou uma criadora de conteúdo, o meu trabalho é a minha imagem, é eu aparecer e eu vou lidar com isso, sabe? Não sei se ficou muito claro isso que eu falei. Eu tô tentando não refinar muitas coisas pra realmente ficar com essa sensação de bate-papo. Quero passar os meus sentimentos pra vocês. Eu acho que muita gente vai se identificar e é importante ser transparente quem tem vontade de entrar nesse meio. Uma coisa que é importante é que antes eu tinha o meu trabalho, que era a minha fonte de renda, era também a minha fonte de foco, era onde eu me sentia muito produtiva. E eu tinha a criação de conteúdo como sendo não só um hobby, era um segundo trabalho também, mas era um lugar onde eu poderia ser criativa e meus vídeos poderiam flopar e não teria problema, porque o intuito era realmente criar, não era necessariamente crescer, sabe? E recentemente eu li 2 livros, os 2 sobre criatividade, e os 2 autores que eu admiro demais. Um é o Rick Rubin, o livro é O Ato Criativo, e o outro livro é Roube como um Artista, do
do Austin Kleon. Os dois falam a mesma coisa, que é: se você quer ter um trabalho criativo, mas você ainda não se sente preparado para que esse seja o seu único trabalho, talvez seja inclusive melhor você ter um outro trabalho, porque isso ajuda a tirar a pressão. E quando você coloca muita pressão no trabalho criativo, você vai tender a estragar o seu trabalho criativo, porque criatividade e inspiração não conversam muito bem com pressão e necessidade de produzir e você querer um resultado muito específico. E eu acho que isso aconteceu comigo, assim. Eu acho que eu passei a focar muito nas chamadas métricas de engajamento, em me provar, né, de alguma forma ali como alguém que tinha um engajamento legal e que as marcas poderiam confiar pra fechar e que conseguiria vender ou qualquer coisa do tipo. E aí eu perdi muito do prazer e do que era genuíno ali na minha criação. Então, há uns 2 meses, assim, eu meio que me encontrei nesse momento. Faz só mais ou menos 1 mês que eu percebi que era isso que eu tava sentindo, né? Que eu coloquei muita pressão e comecei a me sentir extremamente ansiosa, chateada. Comecei até a achar que a criação de conteúdo não era pra mim. Eu falei, cara, não é pra mim esse negócio, deixa pra lá, esquece tudo. Depois eu pensei, não, calma, dá pra gente levar as duas coisas. E eu acho que é muito isso, assim. É dar um passo pra trás e tentar recalcular a rota no sentido de não é 8 ou 80. Não é porque não deu certo ou não é porque não me deu o resultado X, né? Porque o que é dar certo? Então, porque não me deu o resultado X, não é porque eu não fiquei rica criando conteúdo que é pra eu deixar de fazer, pelo contrário. E aí eu comecei a pensar, tá, e se eu der um passo pra trás e começar a pegar outros projetos pra eu tentar voltar pra aquele estado em que a criação de conteúdo era realmente algo que eu queria fazer, e é esse movimento que eu tô fazendo agora. Por que eu tô abrindo tudo isso, né? Eu sinto que muitas pessoas ainda enxergam ser influenciador, ser criador de conteúdo, ser blogueiro, como uma coisa assim, tá, eu vou começar a criar conteúdo, eu vou viralizar, eu vou ficar famosa, as marcas vão querer fechar comigo e elas vão me pagar milhões por essas ações, e aí eu vou ficar riquíssima e eu vou viver essa vida aqui maravilhosa que a gente vê na internet. E não é assim que funciona. Acho que por N motivos que eu gostaria muito que a gente explorasse aqui juntos, mas um deles hoje a barreira pra você ser criador de conteúdo é muito baixa, né? Primeiro que as pessoas, isso tá muito normalizado, então as pessoas estão perdendo a vergonha e basta você ter um celular. Então, muita gente consegue criar. Com isso, você tem meio que uma comoditização mesmo da profissão, que é super normal. Todo mundo consegue criar, você tem muito criador, então as marcas estão pagando menos pela criação de conteúdo pros influenciadores que não são tão grandes. Então, sim, tem gente que consegue crescer, ficar gigante, fechar campanhas milionárias e tal, mas essas pessoas são a exceção da exceção da exceção. Então, isso é uma coisa importante pra dizer. E um segundo ponto, eu acho que esse é um pouco mais filosófico, assim, mas é a questão de que quando você é criador de conteúdo e você é o seu conteúdo e a forma como o algoritmo das principais plataformas hoje funciona demandam que você apareça ali diariamente e se mantenha ativo para poder manter o engajamento das pessoas, porque vamos parar para pensar assim, quando a gente tem um trabalho, que é um trabalho corporativo, que seja, você vai lá, você trabalha 8 ou nem que seja 10 horas, 12 horas por dia, mas você vai lá, você faz o seu trabalho, depois você sai desse trabalho, você volta para sua casa e no mundo ideal você tem ali a sua vida. Essa relação que a gente tá desenvolvendo com as redes sociais, com o celular, com a criação de conteúdo é uma relação em que não tem descanso. Então, se a criação de conteúdo é o seu trabalho e você é o seu trabalho, você tem que estar 24 horas por dia pensando em criar, pensando em atender um algoritmo sem descanso. Essa é uma discussão muito filosófica, isso é uma percepção que eu tive mais recentemente, mas essa é a principal coisa que me fez dar um passo pra trás. Mais do que o primeiro ponto que eu trouxe. Então, eu acho que é uma coisa que pouca gente pensa, mas que tá cada vez mais forte, né? Por que tá todo mundo tão ansioso? É trabalho ser a sua imagem e você ter que estar presente o tempo todo e você tá ali o tempo todo tendo que produzir e sendo julgado o tempo todo. Então, assim, é algo que tá tomando proporções que são preocupantes. Então, esse assunto de rede social é um assunto que eu tô estudando muito, é um assunto que me interessa demais, é um assunto que foi o principal motivador de eu parar e falar, não, eu quero recalcular a rota, porque eu tenho uma grande vocação mesmo pra criar conteúdo, modéstia à parte, mas eu não quero estar inserida nessa dinâmica. Então, meu status atual, hoje eu assumi um projeto de marketing e produto junto com um amigo que tá lançando uma empresa, tendo isso rodando offline, voltar pra uma produção de conteúdo num ritmo que eu acredito, nas plataformas que eu acho que sejam mais a minha cara, como, por exemplo, o YouTube, tentar trazer uma via alternativa
alternativa pra produção de conteúdo que não seja, tá, um Reels que viraliza, bate 10 milhões de visualizações e depois morre, é um conteúdo com ciclo de vida baixo e tá refém dessas plataformas, tem um algoritmo maçante, enfim. Então, é isso. Eu senti de falar isso pra vocês, de trazer aqui da forma mais natural possível pra realmente incentivar essa conversa. Eu espero que esse áudio tenha ficado bom, porque agora que eu parei pra pensar que tá rolando uma mega obra aqui, mas eu realmente senti muita vontade de falar e abrir isso e mostrar minha experiência. Sei que tem muita gente que tá ou num contexto muito parecido, ou que tem vontade de começar a criar conteúdo, e isso não é um desincentivo. Faça o que você tem vontade, teste, tenha suas próprias experiências, e mais do que passar a experiência, eu quero ter uma conversa sobre isso com vocês. Então, comentem aqui as percepções de vocês sobre tudo isso. Quero muito escutar, quero muito que seja uma troca. Espero que esse seja o meu retorno aqui pro meu canal no YouTube, porque eu amo criar pra cá, eu amo fazer vlog, eu acho que vocês sabem muito disso. Então, é isso. Vou esperar os comentários de vocês, tô ali pra responder tudo e um beijo grande. Ah, se inscreve no canal também, porque eu vou voltar, tá bom? Esse é o meu retorno. Beijo e obrigada por esse papo.